eletricidade. Primeiro R de telecomunicações, né? Então, quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Deferti. E vamos iniciar aí hoje um assunto bem legal. Eu acho que vocês vão gostar, que é o assunto é a primeira lei básica da eletricidade, ó. Ela se chama Leis de Ohm. Então, a aula 5A a gente vai tratar da primeira lei e a semana que vem, que é a aula 5B, é a segunda lei de Ohm. Tá? Então, são duas leis de Ohm. A lei de Ohm, tanto a primeira quanto a segunda, ela trata da resistência elétrica, é uma grandeza, né? É uma grandeza elétrica. Então, como grandeza elétrica, nós temos, além da resistência, tem a corrente, tem a tensão e tem a potência, né? Então, a primeira lei de Ohm, ela trata da resistência elétrica. Então, vamos ver o enunciado, né? Ainda não é o enunciado da lei. Vamos só falar um pouquinho da resistência elétrica. Chama-se resistência elétrica ou ohmica a oposição interna à circulação das cargas devido às forças que mantêm os elétrons livres, agregados ao núcleo do material. O que é isso aí, pessoal? É a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, esse movimento de elétrons, vocês aprenderam que é a nossa corrente elétrica. Então, a resistência elétrica é um efeito físico que dificulta a movimentação dos elétrons. Quanto maior o valor dessa resistência, maior vai ser a dificuldade dos elétrons se moverem. Então, nós temos uma classificação de corpos, né, ou materiais, bons condutores. Então, todo material que é bom condutor significa que a resistência dele é baixa, né? Ela, menor resistência. Aí nós temos a maioria dos metais, né? Ela, platina, prata, cobre, alumínio, etc. E os maus condutores são os isolantes, né? Então, eles apresentam resistências bem altas, né? Então, temos maiores resistências. Tipo a porcelana, vidro, madeira, né? Plástico, borracha, tudo isso é material isolante. Inclusive, porcelana a gente visualiza nessas torres de alta tensão, né? Aqueles discos coloridos, né? Aqueles discos coloridos, eles são isolantes de porcelana nas torres de alta tensão. E o que é usado o que é usado no para-raio para conter os raios em si? Não, para-raio eu não posso pôr isolante, pelo contrário, eu tenho que ter um bom condutor no para-raio. Entendi. Para-raio tem que ter um bom condutor, porque ele tem que dar um caminho fácil para a corrente elétrica para ir para o terra. Certo. Né? Então, se eu pôr um isolante, aí ele não funciona. Tá? O para-raio ele tem que ser um bom condutor. Geralmente são cabos de cobre, cabos de alumínio, aí vai depender do projeto. Tá? Certo, valeu. Então, resistência elétrica, ela é a unidade de medida da resistência elétrica, é o nosso Ohm, e a gente representa por essa letra grega que é o ômega, né? O ômega. O símbolo vai ser o R, né? O símbolo R. Então, eu vou falar, R é igual a 10 ohms, R é igual a 1 kΩ, e assim por diante. Já a gente vai usar essas unidades aí. Então, o resistor, olha só, o resistor é um dispositivo, um componente eletrônico cujo valor de resistência sob condições normais permanece constante. Então, se o resistor, teoricamente, ele teria uma resistência constante, mas ela varia conforme a temperatura, porque a corrente elétrica, ela gera calor, né? Então, eu tenho uma dissipação térmica, né, em todo elemento condutor, todo componente eletrônico, todo fio, todo cabo, ele gera calor. Esse calor ele vai mudar a resistência, porque a temperatura é um fator que muda a resistência dos materiais. Aqui nós temos alguns tipos, né, de resistores. O que muda nele? Então, nessa tabela nós temos tipo, valor nominal, tolerância e potência.
Então, o filme metálico é o resistorzinho que vocês veem em plaquinhas de circuito, né, eletrônicos, né? São resistores relativamente pequenos e de baixa potência, ó, de 1/4 de watt a 5 watts. O valor nominal dele é de 1 a 10 mega-ohms de resistência, lembrando que quanto maior essa resistência, maior é a oposição à passagem da corrente elétrica, ele segura mais a corrente elétrica. Todo resistor tem tolerância. Aqui que é tolerância? É um percentual de quanto o valor nominal dele pode variar. Então, o valor nominal de um resistor, ele pode variar, nesse caso aqui, de 1 a 5%, a mais ou a menos do valor dele. O filme carbono, ele também chega a valores de 1 até 10 mega, tolerâncias de 5 a 10%, então a tolerância desse aqui, ela piora, né? Quanto maior esse valor de porcentagem também, pior. Porque você está pondo um componente lá que ele pode ser mais ou menos 10% do valor dele. Tá? Mas o projeto, né, do circuito eletrônico, ele tem que ser projetado para aceitar também essa tolerância. Potências iguais ao filme metálico, de 1/4 a 5 watts. Temos o de fio. O próprio fio, um condutor qualquer, se eu pegar e ficar enrolando ele, né, dando voltas, você está aumentando o comprimento num espaço pequeno. O próprio fio, ele tem um valor resistivo por metro, que isso aí é a segunda lei de Ohm que a gente vai falar aula que vem. Mais um resistor que está, esse tipo de resistor a fio, ele é feito com fio mesmo. Então, eu pego o efeito resistivo do fio e vou enrolando ele. Né? Então, eu crio uma resistência maior. Quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência dele. Como é fio, eu não chego a valores altos. Então, é de 1 a 1K. Tolerâncias também altíssimas, né? Você viu, chegando a 20%. Agora, as potências são maiores, Então, o fio, ele consegue realizar mais trabalho, né? Porque lembra, potência é a capacidade de um determinado, no caso aqui do nosso resistor, né? Realizar trabalho, né? Ele vai gerar calor, esse resistor aí. E temos uns que está lá nos componentes pequenos, tipo celular. Então, dentro do celular, vocês não vão ver resistores assim, Porque um resistor desse aqui, apesar de ser pequeno, dentro do celular, não tem espaço para ele. Aí tem que ser do tipo SMD, que chama. Então, tem uns que são tão pequenininhos, você tem que usar uma lupa para ver o tamanho dele, né? Ele também chega de 1 a 10 mega, tolerâncias boas, de 1% a 5%, potências baixas, né? 1/10 de watt a 1 watt. Código de cores. Aí entra a parte de código de cores dos nossos resistores, né? Então, por que eu tenho o código de cor? Por que tem que ter esse código de cor aqui? Porque o resistor, ele é pequeno e não tem como a gente escrever um número aqui. Se escrever um número aqui nele, eu vou ter que usar uma lente para conseguir enxergar. Então, por isso que a gente usa código de cores. Tá? Agora, resistores grandes, não. Resistores grandes é escrito. Resistores de potência, que são grandes, de 10 watts, resistores de 20 watts, 100 watts, eles são grandes. Esse sim. Esse o fabricante escreve o valor dele do lado. Tá? Agora, os pequenos de baixa potência tem que ter o código de cor. E existe uma tabela para a gente aprender a ler esses códigos de cores e eles vão informar qual é a resistência, né? Qual é o valor nominal de resistência dele. Então, nós temos resistores de 4 anéis de cores. São resistores de tolerâncias entre 5% e 10%. E os resistores com uma maior precisão, eles possuem 5 anéis de cores. Porque aí eles trabalham com tolerâncias de 1 a 2%. Então, são resistores de maior precisão. Essa tabela é que é usada, né? Então, nós temos uma tabela que ela possui
uma coluna, que é o primeiro dígito significativo. Uma segunda coluna, que é o segundo dígito significativo. Uma terceira coluna, que ela é utilizada só para resistores de 5 anéis. De 4 anéis, essa terceira não usa. Uma quarta coluna, que é o multiplicador. É um fator que eu vou multiplicar os meus dígitos significativos. E a última coluna aqui, ó, vai ser a nossa tolerância. Então, tem aqueles de baixa tolerância, ó, de 1, mais ou menos 1%, mais ou menos 2%. Tem os de tolerâncias maiores, ó, de mais ou menos 5, mais ou menos 10. E a ausência de cor, olha só, a ausência de faixa, da última faixa, significa, ó, uma tolerância bem alta deles, mais ou menos 20%. Quanto maior a tolerância, pior, né? É o nosso resistor aí. Exemplos. Então, olha só, nós temos aqui, ó, um resistor de 4 faixas. Então, a primeira faixa é marrom. Então, eu vou lá na primeira faixa. O que é o marrom? Marrom é o 1. Segunda faixa é o preto. O que é o preto? É o 0. Terceira faixa, ó, não usa. Por que não usa a terceira faixa? Porque esse aqui é de 4 faixas. Terceira faixa do resistor é o vermelho. É o meu fator multiplicador. Esse aqui é vezes 100. Última faixa, quarta faixa, é o prateado. É a tolerância, mais ou menos 10%. Então, vamos juntar esses números aqui, ó. 1, 0 é o número significativo, é o 10. Por isso que tem o 10 aqui, ó. Vezes 100, que é a faixa vermelha, que é o fator multiplicador. Então, fica 10 vezes 100. 10 vezes 100 é 1.000. Olha lá, chama o valor do resistor. 1.000 ohms. Tolerância, mais ou menos 10%. Então, significa que esse resistor, ele pode trabalhar de 900, né? Porque se eu fizer menos 10% de 1.000, dá 900. Se eu fizer mais 10% de 1.000, dá 1.100. Então, ele pode ficar entre 900 e 1.100. Por isso que significa o mais ou menos 10%. Em vez de escrever 1.000 ohms, é comum a gente usar a notação científica, que é entre o K. Ah, então é um resistor de 1 kΩ. Então, nesse caso, nós não utilizamos a terceira faixa. Temos mais exemplos. Olha só. 4 faixas também. Esse aqui é laranja. Laranja, então, laranja é 3. A primeira faixa. A segunda faixa é 3. A Professor, faixa nós não usamos de número significativo. Seu áudio está cortando, professor. Vamos ver se vai melhorando. Tem essas oscilações, tá? Então, a primeira faixa, ó, é 3. A segunda faixa também é 3, que é o laranja. Pulamos a terceira faixa, porque esse resistor é de 4 faixas. Depois, multiplicador é o marrom. Marrom é vezes 10. E a última é o dourado. Dourado é tolerância 5%. Então, vamos juntar 33 vezes o multiplicador de 10. Então, 33 vezes 10, 330 ohms. Mais ou menos 5%. Né? 5% da tolerância. Mais um exemplo de 5 faixas agora. Então, olha só. Esse nosso resistor agora tem 5 faixas, então eu vou usar todas as colunas. Primeira faixa, vermelho. Segunda faixa, vermelho, então é 2, 2. Terceira faixa é preto, é 0. Então, achamos o 220. Né? 220. Quarta faixa é o multiplicador desse resistor, que ele é de 5 faixas. Então, é vezes 10, que é o marrom. E tolerância, marrom também. Então, é mais ou menos 1. Esse aqui é bem preciso, né? É mais ou menos 1% só de erro. Então, eu vou ter 220
vezes 10, que é o multiplicador. Então, fica 2.200 ohms. 2.200 ohms, tolerância mais ou menos 1%. Ô, professor, Oi. esse usa a terceira porque é de 5, né? Isso, usa a terceira porque é de 5. Perfeito. Certo. Nós temos também resistências que variam. Então, ela tem um botãozinho lá, ou tem um parafuso, ou tem um eixo, que você vai girar esse eixo, esse parafuso, e conforme você gira ele, você altera a resistência. Então, são as resistências variáveis, né? Então, você varia a resistência. Porque, às vezes, nos circuitos, você precisa ter um resistor variável para fazer algum ajuste de ganho do sinal, algum ajuste de sincronismo, algum ajuste de potência, e aí você coloca um resistor variável para isso. Então, ele tem esses símbolos usualmente, ó, é o símbolo de um resistor com essa setinha no meio aqui, ó. Essa setinha, às vezes, ela fica inclinada também na diagonal, não precisa ser a 90 graus do jeito que está aqui. E o resistor, ele tem esse símbolo, que é um zigue-zague ou um retângulo, né? Tanto faz. Como é que funciona essa resistência variável? Eu tenho 3 terminais. O terminal 1 e 2, ele está ligado, ó, numa pastilha de carbono, ou grafite, dependendo do material aqui que é usado. O terminal 1 e 2. E o terminal 3 é onde tem um eixo aqui que eu movimento esse eixo nessa pastilha aqui de grafite. Então, essa movimentação vai alterar o valor da resistência em função da posição que ele tiver. Então, se ele tiver numa determinada posição aqui, a resistência medida entre 1 e 3 vai ser diferente da resistência medida entre 3 e 2. Então, esse tipo de resistor variável, ele trabalha como um divisor resistivo. É como se eu tivesse 2 resistores, como está aqui, ó, R1 e R2. E o valor do R1 e o valor do R2 vai depender da posição desse bracinho aqui, né? Esse bracinho que eu vou movimentar ele. Esses tipos de resistências variáveis, existem 2 respostas. Ela me dá uma resposta linear, então tem potenciômetros lineares. Então, quando é linear, a resposta é uma reta. Agora, tem potenciômetro que eu tenho um resultado logaritmo de resistência. Então, em função da movimentação daquele meu eixo ou do parafuso, ele varia a resistência usando uma escala logarítmica e não mais linear. Isso aí vem escrito no resistor e na hora da compra de um resistor variável, a gente precisa informar, ó, eu quero linear, eu quero logaritmo, né? Então vai depender também do projeto, o uso dele. E o ohmímetro é o nosso instrumento de medição de resistência, né? Então é o nosso instrumento que mede a resistência elétrica. Então esse ohmímetro, ele pode ser analógico, pode ser digital, né? O digital ele já vai dar direto o valor. O analógico tem uma escala, né, que a gente precisa ver. O ponteiro, né, onde ele vai parar. Como que a gente mede resistência? Eu tenho que a gente mede, né, resistência. Deixa eu entrar no modo de apresentação. Então, eu tenho que tirar o resistor do meu circuito ou desligar um dos terminais, né? Eu tiro ele do circuito ou eu desligo pelo menos um terminal. Aí eu coloco o meu ohmímetro nos terminais dele e vou medir a resistência. Agora, eu não posso fazer isso aqui, ó. Segurar nos terminais com as mãos. Por quê? Eu vou ter erro de leitura, porque o nosso corpo, ele tem uma resistência também. Então, se você ficar segurando os terminais
do ohmímetro com os dedos, o que está acontecendo aí? Eu estou colocando uma resistência em paralelo com a que eu estou medindo, que é a resistência do nosso corpo. Então, sempre que a gente for medir, não podemos, né, segurar os dois terminais com a mão. Pode ser com uma mão? Pode. Pode segurar um com uma mão, mas o outro não. O outro a gente não pode segurar com a mão, senão a gente está colocando uma resistência em paralelo aí. E agora vamos falar da lei de Ohm. Tá? Então, a lei de Ohm, ela foi desenvolvida pelo George Simon Ohm, por isso que veio o nome, né, de Ohm, que é o sobrenome dele. Foi um físico alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e verificou experimentalmente que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Então, é o seguinte. Prestem atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Variação da corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial. Significa o quê? Se a corrente aumenta, a DDP aumenta. Isso que é você ter algo proporcional. Então, eu estou fazendo uma relação proporcional entre corrente e tensão. Se aumenta a corrente, aumenta a tensão. Ou se aumenta a tensão, aumenta a corrente. É isso que ele está dizendo na lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Vamos ver o que o Ohm fez e vamos realizar esse experimento também. Tá? Então, já já a gente vai também realizar esse experimento, tá? Por isso que eu falei que a aula de hoje é legal. Vai ter até o experimento aí prático que o Ohm fez nesse período de 1789 a 1854. Então, vamos fazer esse experimento hoje. O que o Ohm fez? Realizou inúmeras experiências com diversos tipos de condutores. Nós vamos usar apenas um tipo de condutor, aplicando sobre eles várias intensidades de tensões. Contudo, percebeu que nos metais, principalmente, né, nos metais, a relação entre diferença de potencial e a corrente elétrica se mantinha constante. O que é isso agora, pessoal? A relação. Então, mudou, não é mais proporcional, é relação. A relação da diferença de potencial e da corrente elétrica se mantinha constante. O que é isso? O que é essa relação? A relação é a divisão. Significa o seguinte: o que o Ohm fez? Ele pegou um condutor, aplicou a tensão U1 e mediu a corrente I1. O que é a relação? É pegar o U1 e dividir por I1. Né? Então, quando ele fala aí de relação, quando ele fala aí da nossa relação, o que é a nossa relação? É a divisão, né? Então, relação é a divisão da tensão pela corrente. Divisão da tensão pela nossa corrente I. É isso, tá? Então, relação é a divisão. Então, ele pegou uma tensão 1 e mediu uma corrente 1 em um condutor. Nesse mesmo condutor, ele pegou uma segunda tensão e mediu a corrente 2. Depois, ele pegou uma terceira e mediu a corrente 3. Ou seja, a proporção que ele falou lá no slide anterior é que se a tensão U1 aumentou, a corrente também aumenta. Né? Essa é a proporção. A relação é a divisão. Então, vamos
ver aqui como é que fica esse experimento nesse circuito aqui, ó. Então, eu montei esse circuito para demonstração aí para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou agora abrir o simulador. É aquele mesmo simulador que eu costumo usar aí nas aulas aí com vocês. Vamos aumentar um pouquinho aqui o tamanho do circuito. Então, olha só, o que nós temos nesse circuito aqui? Vamos entender. Então, o Ohm usou condutores. Eu estou utilizando resistor. Porque o condutor, ele tem um efeito físico resistivo. Então, todo condutor tem uma resistência. Então, eu tenho aqui, ó, R1, R2 e R3 são condutores iguais. Eles têm a mesma resistência. Esses três condutores, que eu estou chamando de resistores. E aí, nesse primeiro circuito, vamos aplicar uma tensão de 3 volts e medir a corrente, fazer o experimento que o Ohm fez. Então, olha só. O que é esse R1, o R2 e o R3? Condutor, é o condutor que o Ohm utilizou. Então, são 3 condutores iguais. O que é que está mudando do circuito 1 para o 2 e para o 3? A tensão. A tensão no primeiro circuito é 3, a tensão no segundo circuito é 6 e a tensão no terceiro circuito é 9. Para cada circuito desse, nós vamos medir as correntes. Esse amperímetro vai medir a corrente do circuito 1, esse amperímetro vai medir a do 2 e esse aqui do 3. Então, vamos pôr para simular esse circuito. Então, vou dar um play aqui. Ele vai começar a simulação. E aí eu vou abrir o primeiro amperímetro. Olha só. O primeiro amperímetro está medindo uma corrente de 10 miliamperes. O segundo está medindo uma corrente de 20 miliamperes. E o terceiro está medindo uma corrente de 30 miliamperes. O que é 10 miliamperes? Deixa eu pôr aqui num outro valor aqui mais fácil de vocês entenderem. 10 miliamperes é 0,01. 20 miliamperes é 0,02. 30 miliamperes é 0,03. Então, vocês vão anotar aí o seguinte. Tá todo mundo de caderno e caneta, né? Vocês estão fazendo anotações. Inclusive, façam as anotações das dúvidas para depois tirarem as dúvidas. Então, façam uma coluna. Vocês vão escrever só 2 colunas. Uma coluna vai ser a tensão e a outra coluna vai ser a corrente. Deixa eu mudar o tempo aqui da minha caneta, senão não vai ficar muito tempo aí a nossa tabela. Então, uma coluna vai ser a tensão, a segunda coluna vai ser a corrente. Então, a primeira tensão que vocês vão pôr é essa de 3. Então, é 3. A segunda vai ser 6. A terceira vai ser 9. E corrente? A primeira corrente, ó, é essa aqui. Vocês vão pôr 0,01, que é do circuito 1. O circuito 1 tem 3 volts e a corrente 0,01. O circuito 2 tem 6 volts e a corrente 0,02. E o terceiro circuito tem 9 volts e a corrente 0,03. Aí vocês vão fazer o seguinte. Coloquem uma quarta coluna aqui e vocês vão fazer a divisão dos 2 valores.
V por I. Aí vocês vão dividir 3 por 0,01, 6 por 0,02, 9 por 0,03 e vão colocar os valores aqui. E aí vocês vão fazer um gráfico. Eixo Y, eixo X. Ó, no eixo X vai ser a tensão. No eixo Y vai ser a corrente. E aí vocês vão colocar esses 3 valores de tensões aqui no eixo X e os 3 valores de corrente no eixo Y. E plotar os pontinhos aqui, ó. Oi? Não entendi. Vai ser um plano cartesiano, então. Isso aí. Então, olha só. Isso aí que eu estou falando, a gente vai tirar as nossas conclusões já, da lei de Ohm, tá? Então, essa tabelinha aqui, vocês já calcularam esses x aqui? Alguém já calculou o valor desses x? Não. E o gráfico também, depois vocês vão montar aí. Então, vamos lá. Vou continuar na nossa teoria lá. Deixa eu parar aqui o simulador, fechar aqui os nossos aparelhos e fechar o nosso simulador. Esse experimento, pessoal, foi o que o Ohm fez. Então, olha só. Quem traçou, quem fez o gráfico aí, tem que ter um resultado desse, é uma reta. Então, vocês viram que são resultados bem simplesinhos, né? Eu usei o MATLAB aqui para fazer esse gráfico aqui, tá? Referente ao nosso circuito. Então, ó, tensão U 369, corrente I 0,01, 0,02, 0,03. Eu criei 2 vetores aqui e criei um script aqui do MATLAB para ele montar esse gráfico aqui para a gente. Então, vocês viram que deu uma reta. Deu uma reta. Agora, eu quero saber o valor daqueles x lá, se vocês mediram. Que nem, ó, no 3, quando é 3, é 0,01. Seria esse ponto aqui. O próximo ponto é o 6, ó, é aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é 6 com 0,02. E o último ponto é aqui no 9, aqui em cima, ó. Né? Esse ponto aqui, ó, é o 9 de tensão e 0,03 de corrente, né? Esse aqui é o 6 de tensão, 0,02 de corrente. E esse primeiro aqui é o 3, né? Ele começou aí no 3. 3 volts e corrente 0,01, tá? Alguém já calculou aquela relação dos x? Já. E aí, que valor deu? 300. Em quais pontos? Em todos eles. Em todos eles deu 300. Todos eles. Isso aí, pessoal. Perfeito. É essa a conclusão que o homem chegou. O homem fez isso e fez esse cálculo. E ele falou, bom, o valor desse ponto, do primeiro ponto, deu 300 ohms. Deu 300. O do segundo ponto deu 300. O do terceiro ponto deu 300. Ué, mas o que é isso? Né? Aí ele fez o seguinte, deixa eu mudar o meu condutor. Aí ele pôs um outro condutor lá. E aplicou mais 3 tensões e mediu as 3 correntes. Aí ele fez a divisão. E na divisão, ele viu que o valor continuava constante. Então, ó, o que vocês fizeram foi o seguinte. Vocês pegaram a tensão 1, dividiram por I1. A U2 por I2, a U3 por I3. Aí eu perguntei, que valor deu, pessoal? Deu 300, mas em qual? Nos 3. Então, esses 3 aqui deu 300. Significa que é um valor constante o 300.
E aí ele mudou o metal, o Ohm, e calculou de novo. Claro que a corrente mudou, porque é um outro metal que ele utilizou, mas na divisão o valor continuava constante. Que resistência elétrica. Então a resistência elétrica ela não muda, né? Porque ela é inerente ao nosso material. Então esse valor constante é a nossa resistência elétrica, tá? Esse foi o experimento que o Ohm fez. Então, dessa forma, o Ohm elaborou, né, a relação matemática que diz o seguinte, ó, a voltagem aplicada nos terminais de um condutor é proporcional à corrente elétrica que o percorre. Matematicamente, fica escrita do seguinte modo, U, que é a tensão, U, que é a nossa tensão, igual a R. Então, essa é a formulinha da lei de Ohm. Então, vocês vão anotar U é igual a R vezes I, onde U é a tensão, e também é chamada de diferença de potencial, I é a corrente elétrica e R é aquela constante, que é a nossa resistência. Ela depende do material condutor que está sendo utilizado. E aí o Ohm criou o enunciado da lei de Ohm, né? Então, o enunciado da lei de Ohm é: num condutor ôhmico mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre os seus terminais, ou seja, U é igual a R vezes I. Dessa relação aqui, nós temos mais duas fórmulas. Então, vocês anotaram U é igual a R vezes I. Então, aqui você calcula a tensão. Como é que eu calculo a tensão em um circuito? Pegando o valor da resistência e multiplicando pela corrente. Como é que eu calculo a resistência? Então, anotem essa segunda formulinha aqui, ó. R é igual a U, que é a tensão, dividido pela corrente. Então, se você tem um circuito, você tem a tensão, você tem a corrente, se você dividir tensão por corrente, você acha a resistência. E tem uma terceira formulinha, que é para calcular a corrente, né? Vai calcular agora o I. Se você tiver a tensão e a resistência do circuito, você acha a corrente desse circuito. Certo? Esse triângulo aqui, pessoal, é só para ajudar nessa matemática aí, tá? Então, se vocês tamparem o U aqui, ó, você isola o U. Aí você tem um produto aqui, ó, R vezes I. Esse triângulo é só para isso. Se você tampar o R, você isola o R. Então, R é o U dividido pelo I. E se você tampar o seu I, você isola I é o U dividido por R. Pessoal, desliguem o microfone aí. Tá tendo ruído aí, hein? Então, três formulinhas. U é igual, tensão é igual a resistência vezes corrente, resistência é igual a tensão pela corrente, e corrente é igual a tensão pela resistência. Unidade da tensão, volt. Unidade da resistência, ohm, que é o ômega. Unidade da corrente, A, que é o ampere. Olha só, aqui nós temos uma animaçãozinha que ela está dizendo o seguinte: a tensão está aumentando, a corrente está diminuindo. A resistência está aumentando, a corrente está diminuindo. Agora, a tensão está diminuindo, a corrente diminuiu. A resistência diminui, a corrente aumenta. Então, ele está dando uma relação aí, né, entre tensão e corrente.
Então, ele está lá trabalhando com resistência e trabalhando com tensão. E nós temos duas grandezas aí nos aparelhos: tensão e corrente de um circuito. Mas tem algo melhor, tá? Espera aí que tem uma animação melhor para isso aí, tá? Essa aqui, ó. Então, essa animação, ela está no PET Colorado. O que é o PET Colorado? É uma faculdade lá dos Estados Unidos, no Colorado, e lá tem muita simulação para vocês trabalharem. Tem de física, tem de química, tem todas as áreas da física, aí a mecânica, a cinemática, tem simulação de tudo lá para vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar essa animação aqui. Então, eu vou entrar agora no site do PET Colorado. Ele está alterando aí, tá? Guardem um minutinho. Está carregando. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação e tirar do modo de apresentação, né? Então, ele está inicializando o modo gráfico. É um Javazinho isso aí, né? É um Java. Então, agora começou a brincadeira, ó. Então, nós temos do lado direito aqui como mudar a resistência e a tensão. E nós temos um aparelhinho aqui que parece esses medidor de combustível, né, dos carros, que é o amperímetro. E ele tem toda uma animação aqui dos elétrons, né, ó. Então, os elétrons, eles estão se movimentando nesse condutor aqui, tá? Esse 2,8, isso aqui é uma bateria, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aumentar a tensão. Então, eu vou numa barrinha aqui do lado e aumento a tensão, ó. Vou pôr no máximo já, ó. Então, aumentou a quantidade de elétrons passando no condutor. Por isso que esse medidor aqui de baixo, aqui embaixo tem um medidorzinho, né? Esse medidor aqui de baixo, ele está fazendo o seguinte. Hot é quente. Significa que esse meu condutor começou a esquentar, ó, né? E a corrente, ó, a corrente aumentou aqui pelo meu medidor. Ele tem até um catavento aqui, isso aqui. Oi? Foi para 30 amperes. Isso, perfeito. Esse catavento aqui, pessoal, é só uma animação. Isso aí não existe como, né, os elétrons movimentar esse catavento. Já estou falando aí porque às vezes tem aluno que acha que dá para acontecer isso aqui e não ocorre. É só uma animaçãozinha, tá? Então, aumentamos a tensão no máximo, né? Aumentamos a corrente. Pelo medidor vocês viram e, né, a quantidade de elétrons e a agitação deles aumentou porque ele começou a esquentar. Vamos agora aumentar a resistência. Então, olha lá, estou aumentando a resistência. Olha só a corrente, está diminuindo, diminuindo. Ó, pus a resistência no máximo agora. Então, a corrente voltou a ficar aqui próxima do zero. O meio aqui é o zero. Por que ele tem esse sinal no meio? Porque eu posso inverter a polaridade dessa bateria. Então, eu posso diminuir agora a minha tensão, ó. Estou diminuindo a tensão, a corrente quase zerou, ó. Tá quase zero a nossa corrente. Só que eu posso pôr uma corrente, uma tensão, eu posso inverter a polaridade da pilha agora, ó. Então, eu vou inverter a polaridade da pilha. Olhem os elétrons, o que vai acontecer com os elétrons? Olha lá, eles vão mudar de lado. E eu vou aumentar mais a tensão agora, invertendo a minha pilha. Então, olha só, os elétrons mudaram de sentido, né? Eles mudaram de sentido, por enquanto a resistência está alta e o meu condutor ele não está esquentando. Vou aumentar mais ainda essa minha tensão, né? Aí começa a ter um certo aquecimento aqui, mesmo com uma resistência alta. Agora eu vou diminuir a resistência. Eu diminuo a resistência, a corrente aumenta, ó. A corrente aumenta, lá o catavento está rodando mais rápido, é que tem
né, uma quantidade, a intensidade de corrente é maior. Tá? Bom, Professor, mas por que a amperagem, pode o falar. ampere fica negativo? Por que fica negativo o Ah, ampere? porque inverteu o sentido da corrente. Por isso que esse aparelhinho aqui, o eixo do meio aqui é o 0. Aí do lado esquerdo é uma corrente no sentido horário e do lado direito é a corrente no sentido anti-horário. Certo. Eu posso inverter a corrente aqui pela polaridade da bateria. Agora eu vou inverter a bateria. Inverti a bateria para o outro lado. Agora a corrente ela está no sentido anti-horário, que nesse aparelho aqui ele está considerando positivo. Certo, beleza. Certo? Mas tem mais. Então vamos sair daqui. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então o próximo slide é esse aqui, ó. Né? Então nós temos aqui, tem isso aqui, tá? Vou ensinar como. Vocês têm um laboratório virtual de circuitos, hein? Então, olha só. Existe um laboratório virtual de circuitos, eu vou demonstrar ele e vou falar onde é que vocês vão pegar ele. Então, vocês vão entrar aqui nesse site, vou clicar nele aqui. Deixa eu sair aqui da apresentação. E esse site é um site que eu disponibilizo vários materiais para vocês, tá? Então, nesse site aqui, vocês vão achar coleções de apostilas, videoaulas do Centro Paula Souza, as minhas videoaulas que estão lá no canal do YouTube, tá? Então, ó, quem não viu as aulas, que um colega aí que começou hoje, né, que se apresentou no início, você vai entrar nesse site aqui, vai entrar aqui nesse YouTube e lá tem muita videoaula, tá separada em playlist. Aí você vai na playlist de fundamentos de eletricidade. E lá vai ter todas as nossas aulas. Se eu não me engano, hoje é a 5ª aula, é a 6ª aula. Mas é a 5ª aula gravada, por quê? Porque a primeira aula é só apresentação. Tá? Então, são 5 aulas com a de hoje aí que você perdeu. Mas tá tudo lá, assiste elas, tira as dúvidas e tal. Aí, entrando no site, vocês vão aqui em cima, ó, tem eletrônica. Então, vocês cliquem aqui no eletrônica, aí vocês vão mudar de página, e aí vocês vão entrar numa página específica que só tem assuntos de eletrônica aqui. Então, tem aqui, ó, laboratório virtual de circuitos, tem um simulador de consumo de energia elétrica. Olha só, pessoal, a aula passada foi a parte de consumo de energia elétrica. Tá? Não deu tempo, porque o nosso tempo é curto, vocês sabem, né? Passa muito rápido as nossas aulas, mas existe um simulador aqui, ó. Depois vocês vão baixar esse simulador, vocês põem os ambientes da casa de vocês, tipo cozinha. O que tem na cozinha? Ah, tem um micro-ondas, tem um forno elétrico, tem uma cafeteira, vocês vão pondo lá. E ele vai fazer uma simulação de consumo de energia elétrica para vocês. Tá? Para hoje, a gente vai usar aqui, ó, o laboratório de circuitos virtual. No laboratório de circuitos virtual, nós temos 3 arquivos aqui. Né? O primeiro é da primeira lei de Ohm, que eu vou mostrar já para vocês. A segunda lei de Ohm é a aula da aula da semana que vem. E esse laboratório virtual de circuitos a gente vai usar, eu vou começar a ensinar a vocês a usarem hoje, mas a gente vai usar também em outras aulas. Outros detalhes, tem revistas antigas aqui de eletrônica. Então, quem gosta de revistas de eletrônica, né? Eu, desde criança, né? Sempre gostei aí de eletrônica, sempre comprei revistas assim de eletrônica. Então, aqui tem muita revista lá da década de 70, 80. Ah, mas é revista antiga? É revista antiga, mas a eletrônica não mudou, pessoal. A eletrônica que era lá na década de 70, a teoria é a mesma hoje. Claro, mudou a evolução aí dos circuitos, né? A informática, isso mudou muito, mas o que eu quis dizer são os conceitos, tá? Então, os conceitos da eletrônica não mudaram. E nessas revistas, quem gosta de eletrônica, tem bastante circuitinho para vocês montarem. Ah, eu quero montar um circuito que quando escurece, acende a luz da garagem sozinho. Opa, tem lá.
tá? Então, dá para analisar o circuito, ver como ele funciona, tá? Então, vamos aqui aos laboratórios. Ó, laboratório virtual. Então, eu vou pegar já o da primeira lei de Ohm. Aí eu clico nele, ele vai entrar aqui no meu Google Drive, e aí vocês vão baixar. Aí eu vou fazer o download dele. É um arquivo zip. Aí ele vem aqui na pasta de download, né? Manda aqui mostrar a pasta. Aí você extrai. Vou extrair aqui esse arquivo. Ah, eu já estou com ele aqui, mas vamos substituir. É esse aqui, ó. Aí eu abro ele e aqui nós temos o seguinte, ó. Então nós temos aqui uma simulação da relação de proporcionalidade que eu falei para vocês. O que é proporcionalidade? Essa animação é legal porque vocês estão vendo o tamanho do V, do I e do R. Então, olha só, quando eu aumento o V, olha só, o I também aumenta. Quando eu diminuo o V, o I diminui. O que é aumentar o V? Aumentar a tensão. Ó, eu aumento a tensão, a corrente aumenta. Inclusive, estamos tendo valores aqui, né? Está 18 mA. E a resistência? Vamos voltar aqui a tensão para o meio e vamos aumentar a resistência. Ó. Eu aumento a resistência, olha lá o I que está acontecendo. Está diminuindo. Ó, eu diminuo a resistência, olha só, o I está aumentando. Ó. Olha só, diminuir a resistência, o I aumentou. Então, é mais para vocês aprenderem essa proporcionalidade. Mas os valores estão aqui. E são esses valores que são dados pela lei de Ohm. Tá? Então, nós temos aqui, vamos supor que a gente coloque aqui, ó, 3 volts. Ó, nós temos agora 2 pilhas de 1,5, né? É 1,5 mais 1,5 dá 3, mas tem 3,01, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr 3 certinho aqui. Aí, ó, 3 certinho agora. 3 certinho. Resistência tá 40. Né? Então, nós temos 3 volts em cima de uma resistência de 40 ohms. Qual que é a corrente? É pegar a tensão e dividir pela resistência. Você pegar 3 volts e dividir por 40, quanto é que dá? Vamos lá. 3 dividido por 40. Peguei a calculadora do Windows aqui. Olha lá. Deu 0,075, que é isso aqui, ó. 75 mili. 75 mili é 0,075. Tá? Então, ele está te dando também, além dessa animação de grandezas, ele está dando também valores aqui que segue o que a lei de Ohm diz. Bom, esse aqui é da primeira lei de Ohm. Vou fechar aqui e vamos para o laboratório virtual. Eu tenho aqui, ó, nosso laboratório virtual. Selecionei ele. Vou baixar ele. Vou lá na pastinha de download. E vou... Eu não vou extrair, que eu já estou com ele aqui, ó. Vou abrir ele. E vamos fazer uma brincadeira aí com o nosso laboratório. Então, esse é o nosso laboratório virtual de circuitos elétricos. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma bateria. Vamos inverter o lado dela. Vou pegar um pedaço de fio, colocar aqui. Um outro pedaço de fio, colocar desse lado. Vou colocar um resistor aqui. Pegar mais um pedacinho de fio. Um outro pedacinho de fio. Aqui. Mais um fio para interligar esse lado aqui. E desse lado aqui, eu vou ligar o nosso amperímetro. Eu pego aqui os meus aparelhos de medições. Ó, eu tenho amperímetro e voltímetro. Então, ó, esse aqui é o nosso medidor de corrente, que se chama amperímetro. Né? Vamos pegar aqui mais um fiozinho aqui para ligar ele no circuito. E um outro fio aqui para ligar ele no circuito. Ó, fizemos um circuito série aqui.
começou a circular corrente elétrica no sentido de elétrons. Então, olha só, os elétrons, eles são atraídos pelo positivo da pilha. Né? Professor, dá para colocar um diodo aí? Diodo, acho que não tem aqui. É circuitos mais simples aqui, ó. Diodo não tem, tá? Tá ok. Mas tem simulador, que aí sim, esse aqui é mais para vocês começarem a aprender essa parte de circuitos. E aqui é legal, pessoal, que tem toda aquela parte teórica que eu falei daquela primeira aula de carga elétrica, sentido convencional, sentido eletrônico, né? Então, esse é o sentido eletrônico, que é o sentido dos elétrons. Agora, o sentido convencional que é usado é esse aqui, ó. Eu posso selecionar ele aqui. Ó, esse é o sentido convencional. Né? O sentido convencional que é usado na nossa literatura, né, nos nossos estudos, é esse aí. Não é o sentido de movimentação dos elétrons, e sim das lacunas, né, que são as cargas positivas. Eu posso mudar esse tipo de visualização. Ó. Tem aqui o esquema, né? Então eu posso colocar um esquema elétrico mesmo nele e parar um pouquinho essa animação aí, ó, se eu quiser. Né? Porque talvez essa visualização do circuito ela fica um pouquinho melhor para vocês entenderem. Então eu tenho aqui a bateria, né? Um resistor e o amperímetro e as ligações. Série nele. Mas vamos deixar a corrente aí. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou aumentar a tensão. Ó, eu selecionei a minha bateria, está com 9 volts. Olha só, a corrente está 0,9 amperes. Vou aumentar a tensão. Eu estou aumentando a tensão, olha lá a corrente. Olha lá, a corrente está aumentando. Está aumentando. 6 amperes, 7, 8, 9 amperes. Está alta a corrente aí, hein? Daqui a pouco vai desarmar o disjuntor. Então, vou colocar aqui, ó, tensão máxima aqui, ó, 120 volts. 120 volts está dando 12 amperes. E aí, qual é o valor, então, dessa resistência? Que conta que eu faço para achar o valor dessa resistência com a tensão de 120 e a corrente de 12? Resistência é igual a U dividido por I. Isso. O que é U aqui? É a tensão da bateria. E o que é I? É o amperímetro, o valor do amperímetro 12. Então, vocês vão pegar a calculadora e fazer assim, ó. Vou fazer essa conta, né, pessoal? Dá para fazer de cabeça, ó. 120 dividido por 12. Ah lá, deu 10. Vamos ver, então, o valor desse resistor, ó. Se eu clicar nele ou selecionar valores, ele vai dar. Olha lá, eu mandei aparecer os valores, ó. 10 ohms. Então, se eu tiver 120 volts, corrente de 12 amperes, ó, eu vou ter uma resistência de 10 ohms no circuito. Ó, eu posso pegar meu voltímetro aqui, pessoal, e a gente vai usar ele nas ligações série e paralelo, tá? E aí eu pego e ligo as pontas de prova, ó. Eu tenho uma tensão aqui, ó, de 120 volts. Está negativo porque a polaridade aqui eu preciso inverter, mas é 120 volts que eu tenho aqui, né? Aí eu tiro aqui, ó. Aí eu vou medir lá no meu, né? Eu quero medir aqui em cima do meu resistor, ó. Aí eu vou lá e vou medir a tensão em cima do resistor. Opa, também 120. Tá? Porque aí eu tenho um circuito que só tem esse resistor. Então a tensão da fonte vai ser igual à tensão do resistor. Então vamos tirar aqui um pouquinho o nosso voltímetro, para não atrapalhar um pouquinho, né? Eu tenho como colocar efeitos resistivos no fio, que é aqui, ó. Né? Então, o fio ele tem efeito resistivo, mas aqui nós não estamos considerando. E a bateria também, tá? A bateria também tem efeito resistivo, mas aqui a gente não está considerando, mas é possível colocar. Vamos fazer o seguinte agora, ó. Peguei a resistência, eu vou diminuir essa resistência, ó. Olha o que aconteceu com a minha pilha, ó. Tá começando a sair fumaça dela, ó. O fogo dela aqui, ó. Né? Porque a corrente, ó, já aumentou tanto, ó, 18,46. Vamos ir mais aqui, ó. Zero. O que é zero de resistência? É um curto-circuito que foi dado na tomada. Você ligou um fio lá, curto-circuitou a tomada.
Olha só, a corrente está tendendo a infinito aqui, ó. É uma corrente tendendo a infinito. Por isso que está queimando aqui a nossa fonte aqui. Então, se eu aumento a resistência, olha só, a corrente vai diminuindo, né? Ó. Então, 120 ohms, 1 ampere. Né? Porque o que é corrente? Corrente é tensão pela resistência. 120 por 120 dá 1. Né? Então, esse simuladorzinho, que é um laboratório virtual, pessoal, é muito interessante aí para a gente aprender, tá? Então, esse é um primeiro circuito, só para falar um pouquinho da lei de Ohm, tá? Então, o que a lei de Ohm envolve? Essas três grandezas que estão aqui, pessoal. Tensão, resistência e corrente. E o que é tensão? Tensão é resistência vezes a corrente. Vocês anotaram aí. O que é corrente? É tensão dividido pela resistência. E o que é resistência? É tensão dividido pela corrente. Né? Então, são três, é uma fórmula só que dessa fórmula você tira as três grandezas. Tá? Então, é possível manipular aqui. Então, vai ter aula que a gente vai falar de circuito série, circuito paralelo, medir tensão, medir corrente. Então, a gente vai usar esse laboratóriozinho virtual. Tá? É só fazer o download lá no site lá que está aqui no nosso roteiro. Então, vou fechar aqui agora, né? Que eu já estou falando demais hoje, né? E vamos agora falar um pouquinho de exercícios, que são exercícios bem simples. Eu só vou fazer 3, porque é muito simples. 3 de cada, 1 de cada, tá? São 3 exercícios aqui, ó, que nem aqui. Aqui nós temos um circuito que ele tem, ó, resistências dos 3 circuitos, né? É 1000 ohms a resistência dos 3, ó. Quem quiser já vai fazer na hora isso aí, tá? É só para treinar a fórmula. E foi dado no item A, no item A nós temos uma fonte, ó, de 2 volts. Ele quer saber a corrente. Então, qual que é a formulinha da corrente? Tem que pôr aqui, ó, I é igual a tensão pela resistência, né? Então, I vai ser igual. Qual que é a tensão aí? É 2. Qual que é a resistência? É 1000. Né? Então, é 2 dividido por 1000. O que é isso aqui? Isso aqui é 2 mili, né? 2 miliampere. Então, o item B é também fazer a divisão, só que aí nós temos 100, né? Temos o 100 aqui dividido por 1000. E o item C, temos aqui o 50 mili, que é 0,05, dividido por 1000 também. Esse material está com as respostas, tá, pessoal? Então, as respostas estão lá no final desse material. O 2, ele quer calcular o que está em interrogação aqui, que é a tensão, né, nos 3 circuitos. Então, ele quer as tensões aqui dos 3 circuitos. Então, tensão é igual a resistência, né, vezes a corrente. Então, a tensão aqui, ó, a resistência é 10K. O que é 10K? É 10.000. 10.000. Vezes a corrente, que é 2 mili. O que é 2 mili? 0,002. Então, a tensão vai ser igual. Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4 zeros. A vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. Vai dar 20, né? 20 volts. Professor, por que seria 1000? Não, é 10.000, que é 10K, ó. Ah, 10K. K não é 1000, é. K é igual a 1000, tá? Ó. Quilo, certo. K é igual a 1000. Então, no lugar do K, vocês multiplicam por 1000. E é igual a 10 a terceira na notação científica, tá? Certo. Todos são 10K, tá? Ó,
Todos são de 10K. As soluções tá lá no final desse material, tá? Então, depois vocês vão treinar o item B e o item C. O terceiro é para achar resistência, né? Então, qual que é a formulinha da resistência? É tensão pela corrente. A formulinha do Rui também, né? Tem professor que fala, olha o Rui, é o Rui, né? R é igual a U sobre I, né? Então, qual que é a resistência desse primeiro circuito aí? A tensão foi dado 8, a corrente é 2, né? Então vai dar um resistor de 4 ohms, né? 4 ohms, ó. Esse aí é de 4 ohms. Os outros é só para fazer divisão também. Isso aí vale até, pessoal, para vocês treinarem o uso aí da calculadora de vocês, calculadora científica. Eu sei que vocês instalaram aí no celular aí uma calculadora poderosa aí, né, científica, e tem tanta tecla, né? Então a ideia é ir tentando entender essas teclas aí que vocês instalaram aí no celular de vocês. Agora, quem tá com a calculadora básica também dá para fazer essas contas aí numa boa, né? Professor, aqui... aquele Oi, pode falar. Aquele anterior, o senhor pode copiar e enviar junto com o slide os anteriores, né? As questões anteriores. O senhor pode enviar já com essa questão feita para nós? Não, mas o material tá lá para vocês. Agora, essa resolução, ela tá sendo gravada. Aí você vai ter isso na gravação. Isso não vai sair da gravação. Não, mas eu tô falando assim, se o senhor deixasse no slide, também facilitaria pra gente, né? Ah, mas eu deixei o slide em branco para preencher aqui para vocês, né? Eu não deixo o slide preenchido aqui. É que eu vou falando com vocês e vou preenchendo. Entendi. O item 4, esse exercício 4, pessoal, vocês vão ter que olhar aquela tabela, tá? Olhem a tabela e aqui, ó, o item A e o B é 4 faixas. O C e o D é 5 faixas, né? Então é só usar a tabelinha, colocar os valores aí e depois conferir. Lá no final tem a resposta. O quinto é o inverso. Você tem agora o valor do resistor, né? Que nem aqui, ó, 3,3 kΩ. O que é ter? Primeiro tem que saber o que é 3,3 kg. É 3,3 kg. Aí vocês fazem vezes 1000 para achar a grandeza correta. Isso aqui é igual a 33000, né? 3 casas, 1, 2, 3. Peraí. Tá aqui, 1, 2, 3. Aqui, ó. 3.300. Faltou a virgulinha aqui, ó. 3.300 ohms. Então vocês vão achar lá o primeiro. Aí é o seguinte, ó. Tem 5 e tem 10. Quando vocês têm tolerâncias de 5 e de 10, é 4 faixas. Quando a tolerância for de 1 e de 2, é 5 faixas. Então, aí vocês vão usar a tabela de 5 faixas aqui e aqui de 4 faixas. Então, na tabela de 4, vocês vão ver lá o 3, o que é, o outro 3, o que é, e o fator que multiplicando esse 33 vira 3.300, que vai ser o fator de 100, né? Então você vai ter 3 e mais 2 zeros, que é o 100, para ficar 3.300. E aí a tolerância de 5%, aí vocês veem na última coluninha lá, vai ter o da tolerância. E para confirmar que vocês aprenderam, agora eu vou dar 5 minutos.